O que você acha da ideia de ganhar dividendos todos os meses com ações lá da Bolsa de Valores? Eu vou te mostrar uma ferramenta aqui nesse vídeo muito interessante para você conseguir ganhar com a estratégia do dividendo inteligente. O que é isso? Basicamente, é a ideia de você comprar uma ação boa pagadora de dividendos antes dela anunciar isso, porque aí você tem um potencial de valorização dessa ação na bolsa. Quer ver só? Eu vou colocar um exemplo aqui rápido na tela que você vai entender o que é isso. Veja, eu vou usar as ações do Banco do Brasil, tá? BBAS3 como exemplo. Por quê? Porque no dia 7 de agosto de 2024, ela aprovou a distribuição de dividendos, tá? Ou seja, o que é o dividendo? É quando uma empresa ela tem lucro e ela divide esse lucro com seus acionistas. Acontece que não existe uma regra dizendo que você tem que pagar esses dividendos todos os meses. As ações, as empresas aqui no Brasil podem pagar esses dividendos em períodos aleatórios. Algumas empresas pagam uma vez por ano, outras pagam 4 vezes por ano, tem algumas que pagam até mais do que isso. Só que o que acontece? Quando a empresa faz o anúncio, que vai pagar dividendos, provavelmente, normalmente é isso que acontece, essa ação, a cotação dela lá na Bolsa de Valores sobe. Então veja, mais uma vez o exemplo aqui do BBAS3, no dia 7 de agosto, então ela veio para o mercado e falou, olha, vou pagar dividendos. O que aconteceu com a cotação lá na Bolsa? Ó, a partir do dia 8 de agosto até agora, uma semana depois, valorizou cerca de 7,33%. Por quê? Porque muitos investidores acharam o resultado que o Banco do Brasil reportou, o resultado bom, por isso que o Banco do Brasil tem dinheiro para pagar dividendos, porque teve lucro, e aí os investidores vão lá na bolsa e falam, poxa, essa ação tá boa, eu quero ganhar esse próximo dividendo, e aí quando muita gente vai comprar algo, esse algo acaba se valorizando. Então, essa estratégia do dividendo inteligente, ela ficou muito famosa porque o Barsi falou muito sobre ela, a família Barsi. Então isso ficou muito popular, só que a questão é a seguinte, primeiro, que não é aquela coisa garantida, não é sempre que uma empresa reportar que vai pagar dividendos que ela automaticamente vai subir, tá? A gente não consegue nunca prever o futuro, mas é uma estratégia interessante de se olhar, Em boas pagadoras de dividendos já é sempre uma estratégia interessante. Mas quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor ainda. Então, essa ideia do dividendo inteligente, agora a gente tem uma ferramenta para utilizar, que é o radar do dividendo inteligente. Então veja bem, eu vou entrar aqui dentro do site do Investidor 10, tá? Eu vou até deixar o link na descrição, aí eu vou clicar em mais e depois está aqui, ó, radar do dividendo inteligente. Você já vai entender exatamente como que funciona toda essa ferramenta, toda essa métrica, e daqui a pouco eu vou te mostrar um estudo aqui bem legal que eu fiz, que com 4 ações do setor de energia elétrica, você teria dividendos todos os meses na sua conta. Olha que interessante, Essa ferramenta facilita muito a nossa vida. Então veja, o que é isso, tá? Então essa ferramenta, ela utiliza inteligência artificial justamente para identificar quais são os meses que as ações da Bolsa do Brasil costumam pagar dividendos. Então, por exemplo, a Petrobras, ela normalmente paga dividendos em abril, em agosto e em novembro, tá? Então, isso daqui, na verdade, é a Datacom. O que é a Datacom? Datacom é a data até aquela data você comprando essa ação, você recebe o próximo pagamento, tá? Então, por exemplo, quem comprou ações de Petrobras até abril vai receber o próximo pagamento que ela vai anunciar. E aí, se eu clicar aqui em data de pagamento, a gente vê quando provavelmente ela paga, Então, por exemplo, a Datacom da Petrobras era abril. A data de pagamento costuma ser em maio, tá? Então, quem comprou aquela ação recebe normalmente em maio, tá? Então, isso aqui é uma estimativa bem interessante. E por que isso é legal também? Porque a gente começa a identificar todas as 400 ações da Bolsa do Brasil estão aqui, mas a gente consegue fazer alguns filtros. Por exemplo, período. Eu quero saber quais são as que pagam mais dividendos, mais vezes, por exemplo, mais de 4 vezes ao ano. É só eu clicar aqui.
Então você vai ver algumas, por exemplo, ó, Carrefour, Lojas Renner, costumam pagar mais vezes. Quer dizer que vão pagar exatamente esses meses? Não, é preditivo, é uma expectativa, tá? E aí a gente pode clicar aqui, por exemplo, em setores e colocar só materiais básicos, por exemplo. Aí a gente vai ver que a Rani e a Klabin são empresas que pagam dividendos mais do que 4 vezes no ano, tá? Então isso aqui é muito legal, essa ferramenta ela é muito boa e a gente pode colocar aqui, deixa eu até limpar os filtros e colocar essa outra opção que é Cards, porque fica bem legal para a gente ver, ó. Como eu coloquei o exemplo do Banco do Brasil agora há pouco, veja, ele anunciou realmente os pagamentos de dividendos em agosto. Então, assim, na teoria, seria melhor o investidor ter comprado essas ações de Banco do Brasil em julho, tá? Então, assim, não quer dizer que você vai comprar determinada ação só porque ela está aqui nesse radar de dividendo. Mas, se já for uma ação que você está de olho, você já estudou, você gosta, e, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Só como exemplo, não uma recomendação. Mas se você já sabe que ela costuma divulgar seus dividendos em agosto, se você já gosta daquela empresa, o ideal seria você ter comprado em julho, não em agosto. Então essa ferramenta é um complemento para os seus estudos e análises, beleza? Agora eu vou te mostrar um outro estudo bem legal aqui que eu fiz, que é você receber dividendos todos os meses só com ações. Veja que legal. Eu vou utilizar o setor de energia elétrica, porque ele é um dos melhores pagadores de dividendos aqui no Brasil, tá? Então, o que eu fiz? Eu entrei aqui, mesmo no site do Investidor 10, eu coloquei empresas do setor de energia elétrica, tá? Utilidade pública é o setor, o subsetor é energia elétrica, e apareceram várias aqui para mim, ok? Aí eu fiz vários estudos, eu fui colocando várias dessas empresas, dessas ações lá na ferramenta do Radar Inteligente, e aí eu consegui, com só 4 delas, a gente teria dividendos mensais. A primeira que eu coloquei foi essa daqui, a CEMIG, né, que inclusive está com números muito bons, né? Um dividend yield alto, aí acima de 11%, o ROI, né, que é o retorno sobre os investimentos, né, sobre o equity, é 22,35%, é uma ação que está realmente indo muito bem. Óbvio que você pode até usar o site do Investidor 10 aqui para analisar um pouquinho mais, né, tudo que acontece, essa média histórica de dividendos, ok? E aí o que eu fiz? Eu coloquei lá dentro do radar dos dividendos inteligentes. Então, por exemplo, ó, só eu colocar aqui, ó, eu tiro todas as empresas e coloco só CEMIG, tá? Vai mostrar para mim e aí eu vou colocar em tabela. Veja, CEMIG paga normalmente, né? Na verdade é a Datacom, né? Normalmente é em abril, em setembro e em dezembro. E aí eu colocando mais outras 3 empresas desse setor de energia elétrica, eu complemento aqui todos os meses. É como se eu completasse aqui esse álbum de figurinha. Dá uma olhada. Já aqui na tela, então, ó, a CEMIG, como eu mostrei, tem essas 3 datas. Se a gente colocar Neoenergia, que costuma ter os seus dividendos em janeiro, abril, junho e julho. A SEB, que é a Companhia Elétrica de Brasília, que costuma reportar os seus dividendos em abril, maio, outubro e novembro. A CEMIG, mais a Energisa, que costuma anunciar seus dividendos em fevereiro, março, agosto e dezembro. Então, todos os meses do ano você receberia ali uma notificação falando que cairão dividendos na sua conta, não é? Bem interessante. Acho que essa ferramenta aqui ajuda bastante. A ideia de ter dividendos é sempre muito boa. E assista também esses outros vídeos aqui que a gente separou para você, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de dividendos, dinheiro caindo na sua conta. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.